abençoe. Para mim, é um exímio expositor da palavra, uma mente arguta, que ele, com maestria, expressa a palavra de Deus. A sua esposa, a irmã Joselma, é uma amiga, Deus abençoe. Ao cantor Rafael, Deus continue te usando com esses louvores maravilhosos que alegram e animam os crentes, aviva cada vez mais a igreja. E a igreja, aos auxiliares, obreiros que servem nesta obra, Deus abençoe a todos. Queridos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura de Êxodo, capítulo 33. Mas eu quero que todos escutem, atentem para a palavra do Senhor. Êxodo 33, verso 1 em diante. Pode abrir a sua Bíblia e vamos seguir juntos em nome do Senhor Jesus. E eu quero que os irmãos e as irmãs acompanhem, porque isso aqui é a palavra de Deus, e às vezes quando a gente fala, aí o irmão pode pensar que é coisa da nossa cabeça, mas não é. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, a tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma. Isso aqui era para crente, irmão. Isso aqui era para crente. Aqui não era para católico, não. Era povo obstinado. É por isso que eu digo para vocês, negócio de Bíblia é pesado. És povo obstinado, para que te não consuma. Deus disse: eu não vou não com vocês. Pode ficar tranquilo, eu não vou não. E ouvindo o povo esta notícia, entristeceram. E nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, brinco, orelha, botaram. Isso aqui não me mexer tudinho hoje. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, de novo, irmão, povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que eu hei de fazer com vocês. Pronto. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e estendeu para fora do arraial, desviada de longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na sua tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me disseste, faz subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que aches graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhes: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir.
Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Hoje à noite eu vou começar falando sobre promessa sem a presença. Digam comigo no 3, só para memorizar. Promessa sem a presença. Mais uma vez. Muito importante esse tema, porque ele envolve koinonia, que é a comunhão com Deus. Presença é comunhão com Deus. Esse tema ele é muito importante porque ele envolve também a imanência, o próprio Deus em nós. Então a presença ela é koinonia, a presença ela é imanência, é o Deus eterno estando em nós, é o Deus eterno habitando em nós. Mas há uma coisa também muito interessante sobre essa temática que esses dias nós estaremos tratando. Além dela ser koinonia, dela ser imanente, ela também rebate a espiritualidade utilitarista, a espiritualidade utilitarista, aquela que nós fazemos uso do nome de Deus, nós fazemos uso da fé apenas para os nossos bens pessoais, utilizando do que é espiritual para fins próprios e não para a glória de Deus. Então, de imediato, se percebe que essa temática, ela é uma temática teológica, uma temática bíblica, mas também uma temática apologética. Porque aqui está se defendendo uma presença, não apenas com um fim firmado na promessa, mas a presença que é o alvo maior de todo cristão. Essa temática também ela é cristocêntrica, por quê? Porque a remissão dos nossos pecados através de Cristo não é para nos tornar alguém possuidor de bens, mas sim alguém que tem um alvo maior, como está em 1 João 3,2, de ser como Jesus Cristo é. Então, aqui você tem várias nuances sobre essa temática que nós estaremos estudando hoje e amanhã. Mas hoje eu quero falar sobre promessa sem a presença. Na atualidade, meus irmãos, muito se fala em Deus, não tem um tempo para se falar mais em Deus do que essa época. Todos nós falamos sobre Deus, cantamos sobre Deus, pregamos sobre Deus, mas se a gente for colocar um termômetro para medir, quando se fala sobre a presença de Deus, é algo pouco. É bem pouquinho. É bem pouquinho. A gente fala muito sobre Deus, prega muito sobre Deus, canta muito sobre Deus, mas nós podemos dizer que esse é o tempo da superficialidade, da aparência, da espiritualidade falsária, em que muitos desenvolvem uma fé que não é a fé verdadeira. Nós estamos vivendo projetos ambiciosos na fé. Deus me levantou, Deus vai me fazer, Deus vai soprar meu nome, Deus vai espalhar meu nome. E nós estamos dando mais vazão a isso do que a própria presença de Deus. Às vezes a nossa fé é uma fé cansada. Vocês já observaram? A igreja, ela não glorifica com a palavra, ela não glorifica com a mensagem bíblica, mas ela é uma fé forçada. Quem pode levantar a mão? Quem pode dar glória? Eu vou dar 10 minutos para vocês. Vocês já observaram isso? É uma fé forçada. Isso é sinal de que Deus não está. Porque quando Deus está, a primeira coisa é que ele diz: te aquieta, tira a sandália dos pés. Na hora que você lê Êxodo capítulo 3, versículo 2 até o 5, o Moisés foi com curiosidade. Quando a presença de Deus habita, não tem negócio de curiosidade. Quando a presença de Deus está, não tem negócio, deixa eu ver. Quando a presença de Deus está, na hora que tu chega, Deus diz: tira a sandália dos pés. O lugar é terra santa. Outra coisa, quando Deus se faz presente, pastor, não tem brincadeirinha. Hoje tem irmão que tem brincadeirinha. Tu tá sentindo aí? Aí eu estou, e tu também? Pois toca aqui. Isso é brincadeira. Presença de Deus, quando Ele mexe. Olha que esse é o tema de vocês. Presença de Deus, quando Ele mexe. No verso 5, 6 de Êxodo, a Bíblia diz: e Moisés encobriu o seu... Meu irmão, é negócio sério. E Moisés encobriu o seu rosto. Para o quê?
para não olhar. Aí quando ele encobriu o rosto, aí Deus se identifica: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Oh, glória a Deus. Nós temos templos bonitos, discursos bonitos nos nossos púlpitos, mas na verdade é uma fé enfraquecida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não há coisa pior para um homem estar na igreja só com a promessa e sem a... Vamos lá, pregue comigo. Só com a promessa e sem a... Mais uma vez, só com a promessa e sem a... Sem a presença, nossos cultos são mecânicos. 1 Timóteo 3,5, o apóstolo São Paulo diz que essa piedade deles é falsa. Afasta-te deles. Sem a presença, a nossa adoração é como fogo de palha, na mesma hora se acaba. Com a presença, a adoração vai até o dia amanhecer. Oh, glória a Deus. Querida igreja, vamos lá. Sem a presença, você pode até garantir o cargo, mas não garante a glória. Tem muita gente que está sentado, tem pastor, tem líder, que tem o cargo e tem a promessa. Ele me fez essa promessa. Olha para cá. Há muitas pessoas que carregam a promessa, mas já estão frios, vazios e secos da presença. Vamos lá, olha para cá, só para vocês entenderem. Quando você pega a palavra de Deus em Juízes, no capítulo 16, versículo 20, Sansão tinha a promessa, era um escolhido, mas ele brincou com a promessa, ele brincou com a presença, ele se aproximava do pecado com brincadeira, até o dia que quando ele descobriu e Dalila cortou o cabelo, diz o verso 20, os filisteus vêm contra ti, Sansão, e ele se levantou, eu vou já destruir eles, como das outras vezes. Pensa numa temática pesada essa de vocês. E eu lá em casa orando, e hoje à tarde ali orando e dizendo para Deus, meu Deus, essa temática ela é importante, porque preste bem atenção, há muita gente que está tendo só promessa, mas sem a... Diga bem forte, sem a... A Bíblia diz no 20 de Juízes capítulo 16, e levantou-se ele, e não sabia ele que o Senhor não estava mais com ele. Título de Nazireu, promessa de Nazireu, mas sem a... Vamos lá, pregue comigo, sem a... Vamos lá, sem a... Há muitos que estão profetizando e dando revelação e revelamento, mas sem a... O próprio Balaão, ele era perito em profetizar. Entendeu? Revelações profundas, mas ele não tinha a... Ele tinha visão de tudo, menos de Deus, que até a jumenta viu Deus, o anjo de Deus, mas ele não viu a presença de Deus. Tem revelação, profetiza. Eu conheço um monte de irmã desmantelada, toda hora está profetizando e revelando. Revelação é que nem Balaão. Quando você pega 2 Pedro 2,15, a Bíblia diz, eles deixaram o caminho correto e seguiram o caminho de Balaão, porque amaram o prêmio da injustiça. Então olha para cá, o Balaão profetizava sem a presença. O Sansão tinha o cabelo, tinha a glória, tinha a promessa, mas não tinha mais a... O Saul tinha a cadeira, tinha o manto, tinha o título, tinha a coroa, mas não tinha a presença. Eita Deus.
Há muita gente, irmão, sentando no trono, uma roupona bonita, palavrão da cada termo técnico que é abissal, que é colossal, que a igreja até se assusta, mas de presença de Deus não tem. Na hora que aparece um gigante, ele não vai lutar, porque ele só tem trono, ele só tem glória, ele só tem nome, mas não tem presença. Olha para cá, quando você pega 1 Samuel 16:14, a Bíblia diz assim: e o Espírito de Deus saiu de Saul. Eita, irmão. Quando o Espírito sai, pode ter a cadeira, pode ter o título. Tem gente aí que está com 30 anos sendo obreiro, mas é sem a presença. Você vê que quando vai cantar um hino da harpa é morto. Você vê que ele não tem prazer de falar na Bíblia. Crente que tem presença, irmão, na hora que fala em Deus, ele fica cheio de alegria. Crente que tem presença, na hora que abre a Bíblia, ele diz: eita Deus, é a tua palavra. Crente que tem presença, na hora que ele vê um blasfemador da obra de Deus, ele é como Davi. Quem é esse saliente para se levantar contra o exército de Deus? Diga comigo, presença. Diga comigo, presença. Toda a igreja, presença. Outra coisa, pode ter o sacerdócio, pode comer do direito de sacerdócio, mas já está sem a... Quando você leu 2:35 de 1 Samuel, Deus disse assim, usando um profeta: diz para Eli que eu honro quem me honra, mas ele não me honrou e honrou a casa e os filhos mais do que a mim. Eles me dão coices, eles jogam coisas em mim, mas eu vou levantar um sacerdócio perfeito e eu já rejeitei a casa de Eli. Olha para cá. Eli estava, pode botar som, meu filho. É porque eu só falo alto mesmo. E aí se baixar minha garganta se acaba. Olhe para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eli tinha um sacerdócio. Eli tinha um trono. Eli tinha a cadeira. Mas Eli não tinha mais a... Vamos lá. Eli não tinha mais a... Bem forte. Eli não tinha mais a... presença. E tem uma coisa, tem muitos crentes andando com Jesus, mas está cheio do diabo. Pastor Zé, sim. Tem muito crente andando com Jesus. Eu vou só dar um exemplo, está cantando conosco, falando conosco, adorando conosco, mas na hora que sair daqui é falando da gente. Quem é a presença que está em tu? Aonde é que Deus está contigo, santa? Tu está glorificando a Deus, e aí quando é a tardinha, chama a outra colega para ir tomar café em casa. E as duas cortam a igreja todinha e bota o pastor no pacote. Aonde é que Deus está em tu? A Bíblia diz em Lucas 22, Judas andava com Jesus, mas no 22:3 a Bíblia diz, e entrou o diabo em... Mas o diabo andava, o Judas andava com quem? Ele caminhava com quem? Via os milagres com quem? Participou da Páscoa com quem? Mas estava cheio do... Basta você ler João 12, tudo que a pessoa fazia para Jesus, ele rebatia. Então há muitas pessoas que caminham... e que sentam, e que cantam, e que pregam, têm a promessa, mas estão vazios da presença. Irmãos, olha para cá. A presença ela é tão gloriosa que ela troca a pressa pela permanência. Quem tem presença não tem pressa, quem tem presença tem permanência. Vocês podem observar que a maioria dos crentes hoje, qualquer coisinha na igreja muda para outra igreja. O culto não agrada a ele, ele muda de igreja. A adoração não agrada a ele, ele muda de igreja. O estilo do pastor não agrada a ele, ele muda de igreja. Por quê? Porque ele não tem presença. Quem tem presença não tem pressa. Quem tem presença tem permanência. O Salmo 1, verso 3 diz, será como árvore o quê? Vamos lá, igreja, o quê? Plantada, junto aonde? A ribeiros de águas, e que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz,
Não é pressa, é permanência. Quem tem presença tem o que, igreja? Diga bem forte, tem? Não é ativismo, mas é atividade de relacionamento e comunhão. Ninguém vem para culto para bater ponto. A gente vem para o culto, como diz o Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Olha, igreja, olhe para mim aqui. Eu não fico nessa. Irmão, tu está sentindo? Está ardendo alguma coisa aí? Não, eu não preciso nem arder e nem sentir. Só preciso eu saber. Eu saber quem é o dono do culto. Eu saber quem é que está no culto. Eu saber que ele passeia entre os castiçais. Salmo 102. Sabei que o Senhor é... Vamos lá. Sabei que o Senhor é... E se eu sei que ele é Deus, eu dou glória ou não dou? E se eu sei que ele é Deus, eu venho para o culto adorar ele, eu venho para cá só bater ponto, ou eu venho para ter comunhão com ele? Então vire para o irmão que está ao teu lado e diga aí para ele, não é atividade, irmão, diga aí, não é atividade, é comunhão. Diga aí para ele, não é atividade, aqui ninguém veio bater ponto, aqui viemos adorar o Deus dos céus. Agora olhe para mim entrar no texto, olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês querem saber o que acontece com a presença? Vou dar um exemplo para vocês. Se a presença de Deus nos pegar aqui, agora vai. Não tem esse negócio não, irmão. Irmão, tu estava bem aí, eu vi que naquela hora tu... Não tem isso não. Se a presença te pegar, eu duvido se tu fica. Eita glória. Vocês sabem, deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Às vezes nós até sentamos nessas cadeiras, uma pose, não é assim? A presença não pegou. Quando a presença pega, a Bíblia diz em 2 Crônicas 7, 1, verso 2, a Bíblia diz, e quando eles quiseram entrar na casa, o fogo desceu e ninguém podia entrar na casa. E os sacerdotes se prostravam e adoravam ao Deus eterno. Quando a presença entra na casa, quem está sentindo a presença dele aqui na casa? Olha para cá, igreja. Presença de Deus quebra nosso orgulho. Presença de Deus quebra marketing de culto. Eu já vi cantor cantando e tirando céu, irmão. E aí ele tirando o servo dele mesmo, falando língua. Ali, irmão, não tem presença nenhuma. Já virou, irmão, uma coisinha de rotina. Na hora que Moisés viu que Deus estava, ele disse, tira a sandália dos... O lugar que tu está pisando é o quê? Eretz Kadosh, terra santa. Aqui não é qualquer lugar, rapaz. Aqui eu estou presente. E onde Deus está presente... Eita glória. Quem crê que ele está nesse culto? Lá na galeria, quem crê que ele está nesse culto? Irmãos, no dia que Isaías viu a presença, na hora que ele viu a presença, a primeira coisa que ele quis fazer, cantar. Porque crente quando vê a presença de Deus, irmão. A segunda coisa, ele quebrou o orgulho dele e gritou, verso 5, 6, 5, ai, 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 ai. Não é assim? Ai, se a presença de Deus nos pegar, eita glória. Quando a presença de Deus pega, rei fica de joelho. Quando a presença de rei, aqui não tem negócio de doutor, de juiz, de delegado, de promotor, é lá fora. Aqui quando a presença quebra, ela te joga no chão para adorar o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas vamos ao texto que eu li esta noite. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Irmão, esse negócio que vocês escolheram
Não é fácil esse tema. Para quem quiser fazer barulho é fácil. Agora quem quer pregar a verdade... Porque aqui é o seguinte, Deus, Ele diz claramente, eu não vou com vocês. Olha, preste bem atenção. Eu não vou com vocês. São expressões na Bíblia pesadas. Um dia Josué, já pertinho de morrer, ele chamou os anciãos tudinho, chamou os rapazes, as moças, chamou todo mundo. Aí disse, eu estou morrendo. Está lá no capítulo 23, 24. Eu estou morrendo, eu vou embora. Mas vocês não prestam. A Bíblia é um negócio interessante. Aí os anciãos ficaram olhando assim para ele. Que é isso, Josué? Que é isso não. Vocês não podem servir ao... Já pensou se o pastor Elias Torralbo chegasse aqui hoje? Meus irmãos, vocês não prestam. E vocês não podem servir ao... Vocês vão dizer, quem é ele para nos julgar? Pois foi assim que Josué fez. Vocês não podem servir ao Senhor. Aí aqui, Deus chega e diz, Moisés, eu não vou com esse povo. Eu não vou com vocês. Mas por que, pastor Ziel, que a presença... Aqui tem duas coisas. Primeiro, a ausência de Deus aqui seria uma bênção. A ausência de Deus aqui seria uma bênção. Por quê, pastor? Porque em Hebreus 12, 29, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E se há uma coisa que Deus não tolera, é aparência. Se há uma coisa que Deus não tolera, é pecado. Se há uma coisa que Deus não tolera, é falsidade. Agora olhe para cá. Primeiro, diga comigo, Deus é fiel. Agora vira para o teu irmão e diga para ele na autoridade de Deus, que eu vou pregar com vocês hoje. Vira aí para ele e diga, Deus é fiel. E se tu não prestar, Ele é fiel. Pastor Zé, o que é isso? Olha para cá, para você entender. Olha a temática de vocês. Olha a temática aqui. Bota aí, filha, a temática. Como é a temática? Como é a temática de vocês? A tua presença é melhor do que a promessa. Agora eu vou fazer uma pergunta. Deus ia cumprir a promessa aqui? Hein, pastor Elias? Ia? Sim, ele ia cumprir a promessa. Por que ele ia cumprir a promessa? Hein? Diga. Porque Ele é fiel. Mas mesmo o povo não prestando, ele ia cumprir? Sim. Então promessa sem o quê? Eles iam para a terra. Vocês pensam que no meio da multidão que foi com Josué, que foi com Caleb, não tinha uns crentes velho ruim, sem vergonha? Tudinho estava lá, não estava? Eita, glória a Deus, chegamos na terra. Mas era promessa sem a... Diga, pregue comigo, sem a... Porque Deus não podia deixar a palavra dele cair por terra. Ele disse, eu vou levar e botá-los lá. Ele botou. Mas a primeira coisa que vocês podem observar aqui é que Deus, Ele vai cumprir a promessa, mesmo o povo não sendo fiel. Só que agora começa. Agora aqui o negócio vai pegar. Deus diz assim, eu não vou com vocês. Se eu for com vocês, eu vou matar vocês. Se eu for com vocês, eu vou destruir vocês. Então, como bondade, eu não vou, mas eu vou botar um anjo. Se fosse hoje os crentes, aí estava tranquilo. É assim. Tinha irmã, não, o anjo entrando, a gente nem precisa de Deus. O negócio é o anjo. É assim, é. Se tiver o anjo, pronto, lá vem o anjo está entrando, segura o anjo, agarra o anjo, pronto. Agora aqui, pastor, Deus diz para Moisés, eu não vou, mas para cumprir a minha promessa, eu vou colocar diga bem forte, eu vou colocar eu vou colocar um anjo. O povo ouviu e se entristeceu. E Moisés
também, porque preste bem atenção. Se você pegar Êxodo, capítulo 23, verso 20 e 21, lá tem um anjo que Deus diz: o meu anjo estará com vocês. E o meu nome, verso 21, estará nesse anjo. Aquele anjo era o anjo da presença de Deus na pessoa da Trindade, que era Cristo Jesus. Aquele anjo lá não tinha problema. Agora, por que Moisés não quis esse anjo? Então escute uma coisa aqui esta noite. Quando ele disse: eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo, está aí no texto, é um artigo indefinido, um anjo. Ele não disse: o meu nome está nele. Não, eu vou mandar um anjo. Moisés se preocupou. Não é o anjo, é um. E lá em Êxodo 23, 21, diz: esse anjo, meu nome estará nele. Era falando de Cristo. Mas aqui era só um. Tem irmão que, se a gente disser assim: irmão, Jesus está passando aqui, não ligo mais não. Mas se disser: tem anjo com a bandeja, aí todo crente dispara. Conheço muito. E quando você lê Mateus 28, 20, a Bíblia diz, Jesus não diz assim: os anjos estarão convosco, eis que eu estou com todos os dias. Hebreus 1,14, anjo é para ministrar a bênção que Jesus manda. Anjo não é para abençoar crente. Eu vou mandar o meu anjo, ele vai contigo. Eu vou mandar um anjo, ele vai contigo. Mas o povo ouviu. Irmãos, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é presença? Diga comigo: presença. Quando eles ouviram Moisés, começa a história, ele disse: Deus não vai conosco. As mulheres, elas estavam com... aqui não estou pregando isso não, mas é porque a Bíblia está mostrando, eu tenho que pregar para vocês. Elas estavam com um brinco velho, abano aqui no lado, tinha aqui no pescoço, tudo consagrado. E quando Deus disse, Moisés nunca mandou ela tirar. Mas quando ele disse: a minha presença não vai, eles começaram a arrancar. Por conta. Irmão, presença de Deus. Presença de Deus é negócio sério. Tem pastor que fica aqui doutrinando: olha, irmã, se tu usar isso eu disciplino. Pregue a presença, que a presença quebranta. Olha, se você fizer isso aqui, você vai ver. Chama a presença que eu quero ver. Quando a presença entra, ela quebra tudo, meus irmãos. Quando a presença entra, ela quebranta. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu quero que a Assembleia de Deus e a liderança e os homens de Deus chamem a presença para casa. Se a presença estiver na casa, aí pronto. Hoje, como a presença não está na casa, eu vou dizer tudinho. Tem que ter cantor famoso para animar o auditório. Como a presença não está na casa, tem que ter pregador com muito like para atrair gente. Como a presença não está na casa, tem que ter um animador de auditório. Agora, quando é a presença de Deus na casa, só quem crê, levante a mão. Só quem acredita nisso. Oh, aleluia. 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 Há uma frase interessante de John Piper. Ele diz: Deus é mais glorificado em nós. Olha o que ele diz: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos com Deus. Olha para cá, irmão, olha para cá. Quem é que vem para esse culto aqui satisfeito com Deus? Não, quem vem para cá? Irmão, olha para cá, olha para cá. Salmo 103.
Bem diz, olha, o salmista, ele não convida um amigo, ele não convida um irmão, ele não convida para fazer vigília, ele chama a alma dele. Vem cá, minha alma, tu já viu tanto que Deus nos abençoa? Vem cá, minha alma, vamos fazer um culto aqui em casa, só nós dois. Eita glória. Bendiz, ó minha alma, ao. Vamos lá, bendiz, ó minha alma, ao. Bendiz, ó minha alma, ao. E tudo que há em mim. Bendiz, ó minha alma, ao. E não te esqueças. Há um hino da nossa harpa cristã que diz: ó, estou satisfeito com Cristo, porque a minha... Coloca aí, filho, esse hino. Coloca aí. Irmão, isso aqui, porque tem irmão que fica, tu vai para o culto hoje? Eu vou. Aí chega aqui no culto, a gente tem que cuidar dos irmãos que não estão satisfeitos com Deus. O senhor sabia disso? Eu digo para os irmãos que me convidam aí: meus irmãos, vocês estão me convidando, eu não sei alegrar crente. Eu não carrego Espírito Santo. Mas tem irmão que quer. O irmão chegou aqui: eu sei que você está triste aqui. Triste por quê? Pastor, eu não sei, eu não me sinto ninguém. Eu não me sinto ninguém, eu não me sinto amado. Não conhece a Bíblia? Porque a Bíblia diz em João 3,16 o quê? Deus amou, ele amou, foi tu que não valia nada. Aí agora tu anda com esse negócio: ninguém me ama. Romanos 5,8, Deus dá prova do seu amor. Obrigado, irmã. Ainda bem que ela viu. Ó, estou satisfeito com Cristo, porque e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Quero ouvir. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada, meu Deus, desfruto do seu grande amor. Quero ver a igreja, ó. Ó, estou satisfeito. Coloca a mão no peito e cante assim, dizendo para ele. Diga assim, ó: tornei-me feliz. Diga para ele: ouvindo o seu santo evangelho e crendo no que há. Cante com a alma, bota a mão assim, ó, diga: ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Oh, aleluia. Eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. Olha para cá. Era o primeiro juízo de Deus. Eu não vou com vocês. Nesse momento eles pararam. Foi Ele que abriu o mar vermelho. Foi Ele que nos tirou do Egito com um braço estendido e mão forte. Foi Ele que mandou o Êxodo 3:21, mandou a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Foi Ele que fez a água sair da rocha. Ele não pode nos faltar. E aí eles começaram. As mulheres chegaram. Vocês sabem o que? Há um hebraísta, olha para cá. Há um hebraísta que quando fala desses atavios, sabe o que era? Orgulho pessoal, autossuficiência. Porque preste bem atenção. Às vezes, irmão, tem mulher que ela é o seguinte: ela quer mostrar que ela é mais poderosa. Ela não usa apenas para a peculiaridade feminina. Ela usa para mostrar que ela na igreja é a senhora. Autossuficiência. Tem irmã que ela entra na igreja com a bolsa de marca. Ela não entra com ela assim, ela entra assim. Para mostrar. Aí a irmãzinha diz: que bolsa é essa, irmã? Ela até diz: isso aqui não é para o teu bico, irmã. Isso aqui é só para quem é da alta sociedade. Aí pronto, olha para cá. Olha, às vezes pinta tudo que nem Jezabel. Bota para cá, bota um negócio aqui. E aí quando é para chorar, não chora. Fica assim. Presença de Deus nunca entrou nela. Quando a presença entrar,
Na hora que a presença te quebrar. Eita glória. Olha para cá, igreja, olha para mim aqui. Moisés disse, ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. Aí eles disseram, como? Ele não vai. Moisés não mandou fazer nada. É assim ou não é? Nada. Pronto. Irmão, eu sou pastor de igreja. Tem crente bom, tem crente ruim. Aí tem crente que às vezes eu já dizer um negócio com esse bicho, velho. Aí depois eu disse, não, eu não vou não, porque não resolve. Eu vou clamar a presença. A presença. É assim ou não é? A presença. É só chama a presença. Quando a presença está, sabe o que acontece? Olha para cá. Quando a presença está lá em João 2, a mãe diz assim, ó, ele está na casa, faça tudo o que ele. Se ele estiver na casa, quem glorifica a Deus? Eita glória! Quem crê que ele está nesta casa, se ele está na casa tem cura, se ele está na casa tem batismo no Espírito Santo. Meu Deus! Chama a presença. Não precisa brigar. O povo está indo embora da igreja. O que é que eu faço? Chama a. Porque quando a glória vai embora. 1 Samuel 4:21. Foi-se embora a glória da casa. Templos bonitos, pregações bonitas, orquestra bonita, piano. Mas o povo está indo? Está indo embora. Porque não tem a? Não tem a? Não tem a? Não tem a presença. Agora, quando tem a presença, a casa de Obed-edom é abençoada. Quando tem a presença, pode botar para morar com Eli. Mas quando bota para morar com Eli, como Ana botou Samuel, o menino ficou bom e não ficou ruim. Hoje a gente diz, meu Deus do céu, como é que Ana pega um meninozinho tão santo, tão purinho, e bota para morar na casa de quem? E os filhos de Eli não valia nada. Tem mãe que fica, meu Deus, meu filho vai para a universidade, o que acontece? Bota a presença de Deus nele. Eu duvido, bota a presença de Deus nele. Chama Deus para ele. A Bíblia diz, e depois que o menino estava grande, entregou para a filha de Faraó. Botou o Moisésão dentro do palácio. Eita, grandão. Flávio Josefo disse que ele se tornou general, se tornou pesado, formado nas academias, mas nunca faltou a. E ele não sabia dela de modo especial ainda, mas a mamãe disse. Quando viu o irmão, não foi? Na hora que viu um egípcio batendo num judeu, foi que ele disse, bata nele, não rapaz, é meu irmão. Aí o que tu quer? Matou logo, não foi? Pronto, matou. Hoje os nossos filhos, irmão, deixa eu dizer para vocês. Na hora que a mãe bota na faculdade, na escola, aí lá vem um filho, né? A mãe ele começa a cortar o cabelo só de um lado. Aí começa a botar a caneta por aqui assim. Aí começa a falar diferente. Aí a mãe começa, meu Deus, o que foi, meu filho? Ah, mamãe, esse negócio é obsoleto, negócio de igreja. Isso é uma caduquice. Não encheu de Deus. Quando enche de Deus, pode botar para morar na Babilônia. Não tem presente, não tem título, não tem glória que arranque a presença de Deus. E se um dia, oh glória, irmãos, vamos lá. Moisés disse, ele não vai com vocês. Ele não vai, ele pode matar vocês. Aí eles começaram. Coloca aí, filho, o 32, verso 2, 3. Olha por que esse povo... Irmã, tem que ver a Bíblia. 32, olha aí. E Arão lhe disse, o pastor Arão. Pronto. Porque nem a congregação estava prestando e nem um pastor. O Arão também não prestava. E Arão lhe disse. Olha o que foi que Arão disse. O que foi que Arão disse? Arrancai os pendentes de ouro que estão aonde? Não sou eu não, e aonde mais? Até os meninos, porque se a mãe bota os meninos, aí tudinho vão andando atrás. Aí os filhos, e quem mais? E das vossas
filha. Aí pronto, olha o 3, olha o 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas. E eles fizeram o quê? Aí pronto. Quando Moisés chegou, Moisés disse assim: Arão, que é isso? Ele disse: eu não tenho culpa. Eles trouxeram, arrancaram e criou esse bezerro. Irmão, a bagaceira, isso aqui é muito sério. Quando fica sem a presença, olhe para cá. Tem um culto hoje que é o culto do bezerro o culto de bezerro de Arão. O culto de bezerro de Arão, meu irmão, é um pula-pula. É o povo se ajuntando e ele dizendo: lá foi bom demais. Lá foi animado, mas não tinha presença. Quando Davi traz a arca, tinha aproximadamente 30 mil pessoas. Tinha a arca, tinha um cortejo, mas não tinha a presença. Moisés não falou nada, Moisés não doutrinou, ele só disse: Deus não vai. E eles viram que sem Deus, promessa sem a presença não valia. Eles começaram a arrancar. Aí olha para cá o mais pesado, olha para cá. Arrancaram tudo e não usaram mais. Coloca bem aí, filho, Salmo 106, me parece que é o verso 19. Se não me foge a memória, coloca aí, só para a gente ter uma ideia aqui. Coloca aí, rapidinho. Salmo 106, me parece que é o verso. Olha aí. Fizeram um bezerro em o mesmo lugar que eles adoraram a Deus. Eles foram adorar o quê? E adoraram o quê? Olha, quebrando o Êxodo capítulo 20. Adoraram uma imagem. Agora, olha o verso 20. E converteram. Muitos líderes vão pagar caro perante Deus, que estão transformando isso aqui. Não é assim? Estão substituindo a palavra por muitos louvores para emocionar a igreja, mas não converter os corações pecaminosos. Olha o que Deus diz aí na palavra. E eles converteram na glória a figura de um boi que come erva. Aí Moisés disse: a presença de Deus não vai com. Olha para cá, mais pesado. Moisés pega a tendazinha dele, que antes ele fazia, não era o tabernáculo, que o tabernáculo vem depois. Moisés pega a tendazinha deles, que eles adoravam. A gente adorava, mas adorar aqui a Deus, pastor Elias. Aí eu junto aqui com ele, glória a Deus. Eita, Deus está aqui. Aí da partir daí, Moisés disse: não. Eu não sei se ele recebeu uma ordem de Deus. Ele pegou a tendazinha dele. Vou ficar longe deles. E botou fora. Irmão, olha para mim aqui. Presença de Deus, não venha com essa não. Se tu está bagunçado, se tu está enrolado em prostituição, em adultério, em mentira, se tu está enrolado em corrupção, não inventa que tu tem presença de Deus. Que tu não tem. Moisés tirou sabe para quê? Para mostrar que a glória de Deus não estava mais ali. Agora olhe para mim aqui. A Bíblia diz que quando Moisés saía, que ele ia para o culto sozinho na tenda, só tinha um que ficava na tenda. Eita, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui aos senhores. Alguma vez Josué se levantou contra Moisés? Alguma vez Josué falou mal de Moisés? Alguma vez Josué criticou Moisés? Porque enquanto Moisés saía para a casa dele, Josué ficava na tenda. Quem fica na tenda se enche de Deus. E quem se enche de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Aqui estou eu, pastor Elias, nós dois estudamos. Tem negócio de doutorado, negócio de coisa. Mas tem um bocado que é inchado. Ele não se enche da tenda. Ele só se enche de diploma. Aí quando ele vem para o culto, ele começa: minhas irmãs, isso não está no original. A irmã não está sabendo nem o que é Bíblia, vai saber o que é original. É assim ou não é? Aí fica as irmãzinhas: o que é, irmão? Uma vez eu estava pregando
E eu aprendi isso, nunca mais eu usei isso. Eu estava pregando em Teresina. Aí eu disse, meus irmãos, as muralhas de Jericó, que eu era mais assim doido. As muralhas de Jericó, elas não caíram. Arqueologicamente, as muralhas se fundiram, porque o arqueólogo, aí eu fui citando tudinho, Merrill dizia. Aí pronto, quando terminei de pregar, aí eu fui descendo a uma velhinha. Tu deixa de ser mentiroso. Eu disse, irmã. Ela disse, para das tuas mentiras. As muralhas caíram. Aí eu olhei para ela, já de idade. Eu disse, irmã, eu estou errado mesmo. Fizeram foi cair. Aí tu fica com essa mentira. Aí saiu. Nunca mais eu uso o púlpito para estar com isso. Se a gente está num debate, não é assim? Está numa escola, a gente vai nisso. Mas onde é que eu vou nisso, irmão? Aí pronto, eu só digo assim, as muralhas de Jericó caíram. Pronto, acabou essa conversa. Porque eu vou pregar a palavra de Deus. Agora escute bem, olha para cá. Josué não largava a... Porque, preste bem atenção, pastor, amanhã eu vou falar sobre isso. Olha para cá. Todo homem piedoso, dizia Russell Shedd, todo homem piedoso, ele tem medo de falar algo que fere a autoridade de Deus. Quando você vê um homem, irmão, isso aqui na Bíblia não é bem assim, pode largar ele de mão. Porque todo homem que tem temor de Deus, ele tira as sandálias dos pés. Porque ele sabe que o lugar é. E todo mundo que vê a glória de Deus, olha para si e diz, eu não sou nada como Isaías. Você pode ter o conhecimento, mas como dizia o pastor Antônio Gilberto, quanto mais a galha tem fruta, mais ela se quebra. Assim é quem tem a glória de Deus. Só quem glorifica o nome do Senhor. Então olha para cá, escute bem para mim começar a encerrar. Diga comigo, sucesso. Vamos lá, sucesso sem a presença é fracasso. Por que é fracasso? Porque olha para cá, a identidade do povo de Deus, pastor Elias, não é casa, não é carro, não é bem material. Isso tudo se acaba, o ladrão rouba. A identidade do povo de Deus não é a terra de Canaã. A identidade do povo de Deus é a promessa. Quem glorifica a Deus. Olhe para mim aqui, a identidade, diga comigo bem forte, a identidade do povo de Deus não são os bens, não é a promessa, é a presença. Por isso que Moisés disse, se tu não fores, eita glória. Eu pergunto aqui, irmão, carro expulsa diabo? Diploma expulsa diabo? Traz santidade? O que traz santidade? Vamos lá, o que traz santidade? Então eles entenderam que ir para Canaã sem a presença era viver na terra sem a, só com a promessa e sem a, mas sem a presença eles não teriam a identidade, teriam a terra. Olha, pode dizer, irmão, parece que ali é a Assembleia de Deus, não estão dizendo de nós? Parece que é, porque nós temos um bocado de coisa que está só com a promessa e estamos sem a. Salmo 73, 25. No céu eu não tenho outro bem além, e na terra não tem outra coisa que eu deseje como além de ti. Eita glória. Eu vou encerrar agora, olha para cá. Filipenses 3:8, Paulo diz, mas pela sublimidade do conhecimento de Cristo eu perdi todas as coisas, que eu as considerava como mas eu perdi todas elas, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, e as considero como esterco. Olha para mim aqui, tu quer presença ou tu quer a terra? Tu quer presença ou tu queres os bens?
Quando você lê a palavra de Deus em Lucas 10, 42, está aí na palavra, 41, a Marta chegou, o Senhor não está olhando a minha irmã, eu quero fazer a melhor comida para ti, eu estou aqui. Ele disse, Martinha, tu está muito ansiosa, tu está muito avexada, a tua irmã escolheu o quê? A melhor parte. Olhe para cá, diga comigo bem forte, sem a presença... Vamos lá, já vou encerrar. Sem a presença, nós nos tornamos como qualquer povo. Deus disse, eu vou entregar os jebuseus, fariseus, heveus, porque vocês são diferentes. Mas na hora que a presença sai, nós somos como qualquer povo. E vou dizer mais aqui. Tem muitos cultos nossos que estão parecendo o show de Daniela Mercury, de Carlinho Brau, é assim? Porque só tem barulho, mas não tem presença. Eita, quem glorifica a Deus? Só quem glorifica a Deus. Malaquias 3,18 diz, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não. E em terceiro e último lugar, diga comigo, sem a presença, a nossa promessa nos torna ídolos. Eles criaram um bezerro, olhe para cá, isso aqui é muito sério. Vocês já viram que tem muitos crentes que a promessa de Deus na vida dele virou soberba? Quem tem, tem. Quem não tem, fica chupando o dedo. Isso lá é crente, irmão. Como é que Deus me dá promessa e bênção e eu vou desfazer de ti? Irmão, e aí agora tu está pregando aí, viajando. Isso aqui não é para qualquer um não, irmão. Isso aqui, ó. Só mentira. É mentira. Olha para cá. Promessa sem a presença nos deixa soberbos. Pode entregar uma igreja para um pastor, para um filho de pastor, se ele não tiver presença de Deus. Ele fica soberbo. Ele quer a melhor posição, ele quer o melhor carro. Ele não está ligando para crente não, mas para o dinheirinho dele, para a posição dele, ele está olhando. É arrogante. Quando José recebeu a promessa com a presença, os irmãos chegaram para ele depois que o pai morre, está lá no capítulo 50, e diz para ele, José, a gente não sabe se o pai falou para eles, José, papai morreu, mas nós queremos que você não olhe para nós com o mal que nós fizemos. José se acabou de chorar. Ele disse, meus irmãos, por que vocês pensam assim? Ô irmão, ô igreja. Oh, aleluia. Oh, vamos chamar a presença de Deus. Oh, aleluia. Quem tem presença não é soberbo. Quem pode levantar as mãos e diga comigo, Senhor, me enche da tua presença. Me enche da tua presença. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Olha para cá. Toda promessa sem presença de Deus nos torna um Saul. Toda promessa sem presença de Deus nos torna um Salomão. Davi entendia que a presença era maior do que o trono. Davi entendia que a presença era maior do que a glória do reinado. Por isso que no Salmo 51 ele diz, não retires de mim o teu espírito. Só quem glorifica, só quem está sentindo a presença de Deus. Oh, aleluia.
Deus. Agora olha para mim, igreja. O povo pecou, mas Moisés tinha diga bem forte, Moisés tinha Eu perguntei, ele matou o povo? Ele se colocou como intercessor. E aí Deus chegou para ele, olha para cá, Moisés. Ele disse, sim, Senhor. Tu disseste que eu achei graça diante dos teus olhos? Ele disse, sim. Tu disseste que o Senhor me conhece? Ele disse, sim. Eu tenho intimidade contigo, Pai? Tenho. Eu tenho graça perante ti? Tenho. Senhor, tudo isso, irmão, olha para cá. Olha como Deus é lindo. Quando você lê Números 12, 7, 8, a Bíblia diz que Arão e Miriam querendo confrontar, Deus disse assim, se tem profeta eu falo encoberto, visões, enigma e revelações. Com Moisés é diferente, eu falo com ele cara a cara. Olha aqui, panim el panim no hebraico, olha para cá. Se você analisar a raiz hebraica, lá é plural. Panim el panim, face ou faces, mas ela é singular. Panim el panim, sabe o que quer dizer? Ele tem intimidade comigo. Eu te conheço, Moisés. Aí ele com humildade, pois se o Senhor me conhece, e se eu achei graça diante, não manda um anjo não. Sabe por que Moisés não queria um anjo? Artigo indefinido. Moisés não queria um anjo porque ele não sabia qual era a natureza do anjo. Manda um anjo não. Eu tenho graça diante de ti. Há um hebraísta que diz que Moisés foi ousado, mas humilde. Porque tem irmão que é saliente. Ele é ousado para Deus. Senhor, se tu não curar, eu rasgo a Bíblia. Pode rasgar a Bíblia? Eu não prego mais. Problema teu. E ele bota outro em teu lugar. Nem é bom tu andar dizendo isso. Não é assim? Deus gosta da ideia. Porque um dia um irmão, eu disse para um pastor amigo meu, rapaz, não fica dizendo isso não. Irmão, a linha dessa eu entrego o trabalho, porque é muita luta. Eu disse, o Elias foi inventado de dizer isso. Está lá no 19. Só eu fiquei, não foi? Não tem ninguém. E aí pronto, aí Deus disse, pois tá bom, Elias, vai e unge Eliseu no teu. Então pronto. Fica conversando besteira para tu ver se Deus não pega já. Agora Eliseu aprendeu a lição, não aprendeu? Hoje vão tomar o teu Senhor de ti. Calai-vos. É com ele lá. Não, mas não, calai-vos. Não mexa nisso não mexa não. É assim ou não é? Não mexa não, irmão. Mas vamos lá. Eu achei graça diante de ti. Sim, Moisés, tu tem crédito aqui. E agora? Eu vou contigo. Eita glória. Olha aqui. Tu vem comigo, Moisés? O senhor vai com... Eu vou contigo, vou. Aí Moisés se achou. Eu vou com vocês. Aí Moisés viu que Deus deu brecha. Ele diz, pronto, eu só pedi a presença. Mas agora eu quero a essência. Irmão, preste bem atenção. Ele diz assim, tu vem conosco? Ele disse, eu vou. Pois agora me mostra uma coisa. Não, nenhum outro homem na Bíblia pediu o que Moisés pediu. Senhor, me mostra a tua... Irmão, Moisés queria ter um nível de intimidade com Deus, que Deus andava com ele. Mas ele disse, eu não quero só a presença, eu quero a tua essência. Olha para cá. De presença, ele vai mexer com a glória, kavod, peso. Ele vai mexer com a glória. E quando ele mexe com a glória, ele diz, Senhor, me mostra a tua glória. Deus diz, Moisés, o que tu pede é pesado. Porque nenhum mortal, tu ainda é mortal. Nenhum mortal pode olhar para mim e viver. Não era porque Deus fosse matar. Tente olhar para o sol ao meio-dia. Se o sol tem uma glória, imagine a glória de Deus. Não há mortal que compreenda ou que possa ver Deus na sua essência.
mas Deus gostou do pedido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar só um pouquinho da glória. Fica na fenda da rocha e eu vou passar. Quem glorifica a Deus? Ele viu apenas a luminosidade de Deus, mas foi o suficiente. Eu finalizo dizendo o seguinte, eu coloquei aí para vocês, fique de pé. Promessa sem presença é sucesso com fracasso. Promessa sem presença nos torna como qualquer outro povo. Sem Deus eles seriam como os jebuseus, fariseus, heteus. Porque o que nos diferencia não é o diploma, não é a intelectualidade, é a presença. Olha para cá, meu velho, tu já viu que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus? Promessa sem presença nos torna soberbos, e a soberba cria ídolos. 1 João 5:21. Fugir dos ídolos. Essa temática para as mulheres é uma coisa muito pesada. Mas eu creio que aqui tem homens e mulheres de Deus. E quem não é crente, quem não tem Deus ainda na vida, e se a presença fugiu de você, eu te chamo aqui à frente agora. Vem aqui à frente. Qual é o hino que as irmãs cantaram? Como foi o hino que elas cantaram? Da presença?